liderado pelo nosso irmão presbítero Brandir, conduzindo nos dias desta noite, nós vamos voltar os nossos olhos para um texto que começamos a estudar há 2 semanas atrás, que é o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, e eu convido novamente os irmãos a que abram as suas Bíblias, essa passagem de Mateus, capítulo 6. E nós procederemos a leitura a partir do verso 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, capítulo 6, a partir do verso 25. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Todos os dias
não andeis ansiosos pela vossa vida. Essa mensagem, ou esse texto, já foi objeto dos nossos olhares há 2 domingos atrás, quando trago à memória dos irmãos por que Jesus Cristo usa a expressão por isso, ou seja, tendo em vista o que é dito antes, e o que é dito antes, onde Jesus tem os seus olhos, e assim leva a essa conclusão, é porque havia a preocupação de riquezas, de acúmulo de bens, conforme os versos 19 do mesmo capítulo, e assim ele percebe que as pessoas estavam tentando se acercar de recursos, de meios para ter uma vida garantida. E assim os seus olhares, a sua atenção era focada nos bens que elas possuíam. E Jesus Cristo desqualifica essa preocupação, dizendo: olha, esses bens nos quais vocês colocam os olhos, no seu coração, vai corroer. A traça vai corroer. A ferrugem melhor vai corroer. A traça também. Ladrões poderão roubar. Mas ajuntem, disse Jesus Cristo no verso 2, algo onde o seu coração tenha segurança e estabilidade. Que a sua preocupação seja com o tesouro do céu. Porque ali nem a traça, nem o ladrão, ninguém pode tirar você. Preocupe-se com isso. Então, o que levou Jesus Cristo a proferir o que lemos a partir do verso 25 foi exatamente o que ele já olhava com relação às pessoas que eles encontravam, que estavam com o seu olhar naquilo que poderiam garantir o futuro delas. E aqui era o dinheiro, os recursos, o bem, o jogo, o outro. E Jesus Cristo diz: tudo isso passará. Por isso que eu vos digo. Aí vem. E aí nesse contexto, o verso 24 é uma transição do que ele fala nos versos 19 a 23. E no verso 24 ele diz: olha, uma mente dividida entre o tesouro da terra e olhar a Deus não tem como. Você não vai decidir a Deus as riquezas. Enfim, defina com quem é que você vai ficar. Ou defina, melhor dizendo, aonde é que o seu coração está. Porque, verso 21, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não podeis servir a Deus as riquezas. Não podeis ter o coração dividido. E a partir daí, então, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. A ansiedade tem sido uma marca característica do tempo presente das pessoas. Fala-se de pessoas de ansiedade até na infância. Crianças estão ansiosas. O número de pessoas que procuram profissionais na área da terapia, da psicologia, tem aumentado assustadoramente. Não sei o que fazer com o meu filho. As crianças não sabem o que fazer com relação às pressões. Então, tem sido uma marca característica, conforme já trouxemos ao conhecimento, irmãos, quando abrimos esta passagem pela primeira vez. E o que vimos até aqui, e esse texto nós dividimos ele em 2 momentos para a nossa meditação. E o primeiro deles, para aqueles que aqui não estiveram, ou aqueles que, embora estavam na ocasião, mas não se lembram, eu quero então só recapitular a estrutura que estudamos até aqui. E o nosso tema está dividido em 2 momentos. Primeiramente, Jesus Cristo, nesta passagem, condena a ansiedade e, consequentemente, ele fornece 2 razões pelas quais você não deve se preocupar. A primeira delas, que abordamos anteriormente, é a preocupação é um exercício de futilidade. Os versos 25 a 30, Jesus Cristo vai dizer exatamente isso. É fútil esse tipo de preocupação. Por que a preocupação é um exercício de futilidade? Naquela ocasião, alistamos aquilo que está no próprio texto, ou destacamos. Primeiramente, como o próprio Jesus Cristo diz, que você tem a sua vida nas mãos do Senhor, e consequentemente é Ele que haverá de dar segurança. Então ele diz: é fútil, porque Deus garantirá a sua sobrevivência. Isso está no versículo 25, a parte final. Em segundo lugar, a preocupação é exercício de utilidade, porque Deus atenderá às suas necessidades materiais. Em terceiro lugar, Jesus Cristo afirma isso no verso 26. No verso 27 ele diz:
preocupação, ansiedade é uma futilidade, porque Deus haverá de prolongar os seus dias. Você, com a sua preocupação, não poderá acrescentar um minuto, um segundo, uma hora ou um dia à sua existência. E em quarto lugar, Jesus Cristo diz: a preocupação é uma futilidade, porque Deus irá cobrir a sua aparência externa. E o segundo momento dessa passagem é onde pretendemos dar continuidade hoje. Em segundo lugar, Jesus Cristo diz que a preocupação é uma demonstração de infidelidade. Não só ele afirma nos versos 25 a 30 de que a preocupação é um exercício de futilidade, mas a preocupação é também uma demonstração de infidelidade. Então voltemos nossos olhos para o versículo de número 30. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Esse é o segundo momento da exposição de Jesus Cristo. Por que não viver ansioso? Por que não viver com preocupação? Porque ele diz exatamente que não precisamos de viver inquietos. E vale ressaltar aqui aquilo que já observamos nessa passagem. O que acontece aqui no versículo 30 é que esses versículos repetem a proibição do versículo 25. Ou seja, os irmãos percebem que, embora a outra palavra usada no verso 31 chamado de inquietação, enquanto que no verso de número 25 é ansiedade, então o que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo ele resume neste versículo, repete as proibições do verso 25, resume os motivos pelos quais você não deve se preocupar, e os motivos que Jesus apresenta são nos versos 26 ao verso 30, e desencadeia agora numa conclusão. Agora ele vai caminhar para a conclusão do assunto ali. Jesus então diz: não se preocupe, no versículo de número 30 ou 31. O que ele está dizendo é: por que você vive preocupado com o que comer ou beber ou com o que vestir? Há aqui agora uma preocupação ou uma proibição clara de Jesus Cristo quando ele diz: portanto, não vos inquieteis ou não se preocupe, verso 31. A gramática aqui, do modo como está sendo traduzido o verso 31, é diferente da gramática usada no versículo 25. No verso 25, conforme lembramos naquela ocasião, Jesus Cristo diz assim, literalmente: pare de se preocupar. Ao passo que a expressão usada no versículo de número 31 é: não comece a se preocupar. É mais ou menos assim. É quando você quer dar uma repreensão a alguém que está, uma criança, um filho que está agindo de uma forma que nitidamente está errada, e ele sabe disso, porém ele precisa de ter um alerta. Então você diz: pare com isso. E depois você diz: bem, como eu te falei, por que você está fazendo assim, filho? Está errado, você sabe disso. É mais ou menos isso, trazendo para a nossa ideia aqui na nossa língua. Na primeira expressão diz: pare de se preocupar, literalmente no original. Agora no versículo 31, ele diz: então não comece a se preocupar. São duas razões então que Jesus Cristo apresenta agora para não comece a se preocupar. Primeiro, ele coloca a razão pela qual toda preocupação é fútil, porque nada será mudado do que ele diz a partir do verso 25 até o verso 30. Agora no versículo 31 ele continua dizendo: então pare de se preocupar. Quer dizer, tendo em vista, daí a ideia do portanto, quer dizer, tendo em vista que é fútil, conforme eu já mostrei, portanto, então não continue preocupado. Mais uma vez, ele traz a atenção dos seus ouvintes e ao mesmo tempo alerta sobre o outro perigo ou a outra razão pela qual não devem preocupar. E colocamos aí como a demonstração de infidelidade. Jesus Cristo vai trazer aquela preocupação que revelava futilidade, fútil. Agora ele diz: mas há algo por trás dessa preocupação fútil. É uma descrença, é um ato de infidelidade, é não crer na soberania de Deus que cuida de você. E assim ele apresenta isso a partir do versículo 31. E aqui Jesus Cristo então apresenta duas razões para você não se preocupar nesse segundo momento aqui. A primeira delas ele diz aí no próprio verso de número 32, porque a razão pela qual você não deve continuar preocupado é porque
porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A primeira razão pela qual Jesus Cristo agora apresenta que a preocupação ela é pecaminosa, ela é uma falta de fé, porque ela está relacionada a gente que não crê em Deus. Que é exatamente isso que Jesus Cristo diz no versículo de número 32. Os gentios é que agem assim. Os gentios é que vivem ansiosos. Os gentios é que inquietam-se. Os gentios é que se preocupam. Os gentios é que perdem sono. Então essa é a primeira razão. A ansiedade é característica dos gentios, conforme diz o verso 32. E gentios aqui é uma declaração, ou é simplesmente a referência a pagãos, ou seja, pessoas que não conhecem, ou que não conheciam a Deus. E qual era o modo de viver dos gentios? Eram caracterizados por ansiedade, porque eles sim se preocupavam com o que haveriam de comer, de beber, de vestir. Nos dias de Jesus Cristo, os pagãos, ou aqui chamados de gentios, eram pessoas que preocupavam com comida, com bebida, com roupa. E por que eles se preocupavam? Porque eles não conheciam a Deus como um Pai amoroso. Eles não relacionavam com Deus como um Pai, porque eles eram pagãos. Eles eram gentios. Eles eram afligidos por uma ansiedade que tomava conta da vida deles, porque eles acreditavam que o seu futuro estava na mão do destino, da fortuna. Daí porque Jesus Cristo pondera isso dos versos 19 até o verso de número 22 ou 24. Eles acreditavam que o poder deles estava naquilo que eles tinham. E se não tinham nada, então eles se sentiam inseguros. Eles não sabiam o que fazer no futuro, ou como fazer no futuro. Jesus Cristo está dizendo então que a preocupação é um ateísmo prático. Quando você e eu nos preocupamos, quando a ansiedade toma conta do nosso coração, nós estamos comportando como incrédulos. Veja que palavra solene de Jesus Cristo. A preocupação, ela certamente é devastadora. E observamos isto em ocasião anterior. Mas, como eu já afirmei, mais importante do que o que a preocupação faz com você é o que ela está comunicando sobre Deus. Quando você se preocupa, você está dizendo: Deus, eu simplesmente acho que o Senhor não pode ser um Deus de confiança. Eu não posso confiar no Senhor. A preocupação diz respeito a golpear o caráter de Deus. É por isso que a justiça leva ela no campo da fé. Tem de ser credulidade. A preocupação é realmente uma calúnia contra o caráter do nosso Pai. A preocupação sugere que Deus está mais interessado nos animais de estimação dele, conforme diz Jesus, do que em você e eu. Isso é credulidade. O apóstolo Paulo adverte-nos para que nós não nos amoldemos ao mundo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, que é aquela transição da parte teológica, doutrinária para a parte prática, Paulo, ali em Romanos 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século. Jesus Cristo está dizendo exatamente isso aqui. Não tomem a forma dos gentios. Os gentios é que andam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Talvez você diga: pastor, isso é fácil de dizer, mas na prática é difícil seguir o que Jesus Cristo está dizendo. Porque você olha ao seu redor e vê pessoas com nível mais elevado. E o que leva você a sentir uma pressão de tentar alcançar o mesmo resultado. E assim você vai procurar maneiras para ganhar para si mesmo coisas que outras pessoas têm. Mas a advertência de Paulo aqui é: não tome a forma do mundo. Quando você não tem um foco adequado no Senhor, é fácil você sucumbir à pressão para cobiçar, para perseguir coisas e valorizar as coisas deste mundo. E Paulo diz: não haja como o mundo age. Na linguagem de Jesus Cristo, os gentios, não haja como os gentios. E assim você trabalha por mais horas, você envia a sua esposa para o trabalho, você assume um trabalho sob pressão mais alta, para obter, quem sabe, um salário mais alto, mesmo que isso seja prejudicial à saúde, você sabe disso. Você então reduz o seu padrão de ética empresarial ou de funcionário. Tudo isto para que você possa impressionar a si mesmo e aos outros com as coisas que o seu dinheiro haverá de adquirir neste mundo.
para que as pessoas olhem para a casa que você mora, o carro que você dirige, o tipo de jantares que você costuma frequentar ou preparar na sua casa e a roupa que você veste. Jesus diz que os ímpios agem assim. Ou, na expressão que Jesus usa, os gentios é que agem assim. Não ande ansioso, porque isso revela que o seu caráter se assemelha daqueles que têm no poder, na imagem própria, a razão de existência. E quando isso acontece, quando você é enredado pelo conceito do mundo, quando você toma forma do mundo, à medida que a sua mente se preocupa com essas coisas, ou com as coisas desse mundo, haverá então uma crescente ansiedade. Pessoas, conforme descrevi aqui, são profundamente ansiosas. Por quê? E mais uma vez que você não alcançou aquele nível de vida, ou quer permanecer nele, você não quer baixar o padrão seu, então o ciclo começa de novo. A maioria das pessoas fará quase qualquer coisa para manter esse estilo de vida uma vez alcançado. E não haverá de abrir mão dele. Você se torna cada vez mais preocupado com o futuro e a preocupação cresce. E assim você se caracteriza por uma pessoa ansiosa. E aí você começa a conjecturar o que acontecerá se eu perder este padrão de minha vida. Ou se eu não tiver aquilo. Jesus que diz então, isso é falta de fé. Porque os gentios têm isso na sua mente. Não se espera que o povo de Deus viva preocupado com essas coisas, em imagem pessoal, em não perder o padrão. Quantos de nós vivem esses altos e baixos? Um dia estamos bem, outro dia Deus nos coloca lá embaixo. Uma vez bem na carreira profissional, numa boa empresa, e da noite para o dia somos mandados embora. Você sabe que Deus está trabalhando em você? Você aprende a fazer como Paulo diz, aprendeu a viver na riqueza, mas na pobreza, com fartura ou na escassez. É assim que Deus trabalha o nosso caráter. Por que Deus muitas vezes tira-nos de altos postos, de altos padrões e nos coloca numa vida lá embaixo? Porque os gentios, eles dariam cabo da própria vida se isso acontecesse com eles. Jesus quis dizer falta de fé, porque eles confiam no que têm. Depois de fornecer dois motivos, aliás, há um segundo motivo aqui que Jesus Cristo apresenta. Enquanto o primeiro ele diz que isso é uma incredulidade, o segundo motivo, Jesus Cristo continua dizendo, o vosso, verso 32, a parte sequencial, o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Esta é outra razão. A primeira ele disse isso é incredulidade. A segunda ele diz, porque há uma relação de amor, há uma relação de cuidado que é Pai. Os gentios não conhecem a Deus como Pai. O Deus deles é o dinheiro, é o poder, é a fama. Mas vocês não. E é por isso que Jesus Cristo diz, pois vosso Pai. Então algo bem pessoal que diz diretamente àqueles seus ouvintes. Ele diz o vosso Pai, um relacionamento de intimidade. Se meus filhos ficassem preocupados com o que eu vou colocar de alimento na mesa do amanhã, ou as roupas que haverei de prover para eles, certamente eu me sentiria muito mal a respeito do que eles pensam de mim. Eles perdendo noite só, porque não sabem o que o pai vai fazer. Todos aqui, uma boa parte aqui, são pais. Como você faria essa análise se teus filhos começassem a duvidar? Começassem a ficar assustados? Você se sentiria muito mal. Porque isso dizia respeito ao modo como eles te veem. Meu pai não é capaz de fazer, então eu tenho que me virar. Nós estamos entrando em desespero. Assim é o que Jesus Cristo coloca aqui. Quando você se preocupa, você está dizendo, Deus, eu realmente não sei sobre o Senhor. Deus, eu não tenho certeza de que o Senhor é um Deus bom e carinhoso. Não tenho certeza que o Senhor é um Deus que estupre, que o Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é bom para a igreja no domingo, mas eu não tenho certeza sobre o Senhor no meu dia a dia. E então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que me preocupar. É essa mensagem que você está transmitindo a seu Pai. Deus cuidará de você.
Não se preocupe, seja esperançoso. Depois então de fornecer 2 motivos para não se preocupar, Jesus Cristo agora dá uma ordem. Na sequência, vemos no verso. Desculpe. O verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ordem aqui é clara. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Esta é uma ordem no presente. E é curioso, procurando avaliar melhor o texto, a palavra usada aqui por Mateus, a palavra que Jesus Cristo usa aqui, era usada para descrever, a palavra buscai aqui, era usada para descrever a atividade de um caçador que ficava às espreitas para caçar pássaros. E este caçador aqui não é um caçador esportivo, mas é para o alimento, para a sobrevivência. Então a ideia aqui é de aquele caçador que fica às espreitas e ele concentra a sua atenção para tentar colocar o pássaro na mira da sua arma. O seu olho estará sempre focado naqueles pássaros que passam por ali. E ele então terá de manter a sua arma apontada. E os pássaros, por certo, haverão de passar num dado momento no campo da sua mira, ou no campo de tiro, por um momento. E então ele estará alerta para puxar para ti. Essa é a ideia de buscar aqui, como um caçador. Assim como um caçador de pássaro, torna os pássaros o centro da sua atenção para colocá-los no centro da sua mira, você deve tratar o reino de Deus assim, como a sua prioridade central. Isso significa que se você tiver que se preocupar com alguma coisa, se vale a pena ter alguma preocupação, concentre-se e preocupe-se com o reino de Deus. Busque é a ideia do termo. Buscar é isso. É estar atento, não perder o momento. Como aquele caçador que não poderá perder um único segundo, sob pena de perder ou acertar o pássaro. Busque, concentre-se nisso. Tenha o seu olhar nisso. Então o oposto da ansiedade é foque no lugar certo. O grande problema da ansiedade é a falta do foco no lugar certo. O grande problema da ansiedade, como o próprio Jesus Cristo diz no versículo 2, no versículo 21, é o coração posto em outro lugar. Um coração dividido não pode servir ao Senhor. Como o próprio Jesus Cristo diz que você não pode seguir a Deus e as riquezas. Jesus nos chama a uma ambição mais alta. Jesus nos chama aqui no versículo 33 a uma ambição mais nobre, qual seja, buscar o reino de Deus. Sim, nós devemos buscar o governo e nos submeter a este reino de Deus, este reino que o Senhor Jesus Cristo nos ensina-nos a orar, dizendo: busque ou procure ao reino de Deus, venha o teu reino. Somos assim orientados, ensinados por Jesus Cristo, buscar o seu reino. Então devemos buscar o seu governo, para que ele reine sobre as nossas vidas, para que Jesus realmente reine sobre os nossos casamentos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso estilo de vida. Também buscar isso na vida dos outros, nos nossos amigos, nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho ou de estudo. É ter este foco, é não nos contentar com outra coisa, senão o foco no reino de Deus. Aqui no versículo 33, na parte inicial, Jesus Cristo passa de uma ordem agora para uma promessa. Portanto, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ordem é: foque, coloque no lugar certo o seu olhar. Preocupe-se com isso. Se há algo que se preocupar, é nisso que eu quero que você foque a sua atenção. E, consequentemente, agora vem uma promessa na parte final do verso de número 33. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele afirma que se você cumprir a primeira condição de buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas. Que coisas? As necessidades materiais que ele trata no texto vos serão acrescentadas. Jesus, de forma específica, limita essa promessa a quem? Aqueles que têm o reino de Deus, que fazem parte do reino de Deus. Não é uma promessa geral.
mas é uma promessa condicionada a discípulos. Essa é uma promessa condicionada a quem de fato tem prioridade no reino de Deus. Ou seja, se você quer ter as coisas acrescentadas, você precisa de avaliar, você tem o reino de Deus como seu foco, o seu alvo. Do contrário, a promessa não é para você. Aliás, o que tem para você é preocupação, é ansiedade. E é por isso que muitos crentes vivem ansiosos. Eu disse isso inicialmente. É uma característica do homem na sociedade atual. E, lamentavelmente, tem sido a característica de muitos crentes. Porque eles não têm experimentado o gozo da promessa de Jesus. E por que eles não experimentam? Porque essa promessa é só para quem busca, de fato, o reino de Deus em primeiro lugar. Aqueles comprometidos com a construção do seu próprio reino financeiro e temporário não recebem garantias. Essas promessas são somente para aqueles que buscam o reino de fato em primeiro lugar. E no versículo de número 34, Jesus Cristo dá aqui o que eu chamaria de golpe final na preocupação. Pela terceira vez e última, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Jesus então apresenta dois motivos finais para não vivermos inquietos, ansiosos ou preocupados. E a primeira razão, ele diz no verso de número 34: pois o amanhã trará os seus cuidados. O problema com a preocupação com o amanhã é que você nunca esquecerá dos amanhãs. Sempre teremos amanhãs. Se você se concentrar nisso, quando é que você deixará de ter preocupação? Nunca. Então esse é o primeiro problema. Você deve aprender a viver a vida um dia por vez. É o que Jesus Cristo está dizendo. Deus não só lhe ajudará hoje, mas também amanhã. O nosso Deus é o Deus de hoje e o será para sempre. Então não se preocupe com o que você vai fazer amanhã, porque quando você chegar no dia de amanhã, a graça de Deus estará lá para suprir a necessidade do amanhã. Há um autor chamado Mark Twain que disse o seguinte: eu sou um homem velho, já bem adiantado de idade nessa ocasião, e eu conheci muitos problemas, mas a maioria nunca aconteceu. Só imaginar. Faça uma análise da sua vida de tudo aquilo que você imaginou do futuro, de preocupações, o que de fato, de concreto, você poderia trazer na sua experiência de fato. A nossa experiência será semelhante à deste autor Mark. A preocupação é a preocupação no presente devido ao medo do que pode acontecer no futuro. É um desperdício de energia, de saúde e de tempo. Não há nada de errado em ter planos de contingência. Dissemos isso na outra mensagem. Você precisa planejar com antecedência, mas você não deve se preocupar. Você não deve ter medo do futuro. Amanhã está nas mãos de Deus. E você jamais poderá fazer algo hoje que só amanhã Deus dará os cuidados para fazer. Você precisa viver hoje para Deus no presente e não viver para si mesmo temendo o futuro. É um desgaste de tempo, de energia, é falta de confiança. Como afirma Davi no Salmo 37, lido no início do nosso culto, no verso 25: fui moço, diz ele, mas já sou agora velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o mesmo salmista, no Salmo 84, no verso 11, ele diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Gravem bem essa última expressão: nenhum bem só nega aos que andam retamente. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Então, querido, não se preocupe, seja esperançoso. E o segundo motivo para não se preocupar, Jesus Cristo diz no final do verso 34: basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo algo bastante interessante aqui. O que Jesus Cristo está dizendo é que você não vai cair sob o peso da crise de hoje, mas a agenda de amanhã coloca você no limite do peso. O que quer dizer isso? Eu creio que todos nós aqui, quando vamos fazer compra e trazemos ali no bagageiro do carro, ou na cesta que vamos
fazer compra na feira, aqui, e chegamos em casa e a tendência nossa é de pegar o maior número de sacolas possíveis para levarmos para a despensa, para a cozinha. E eu creio que todo mundo aqui já teve esse tipo de experiência. E quanto mais você tenta pegar para ganhar tempo, que ocorre, estraga, fura uma sacola, você deixa cair e o prejuízo é maior. A ideia é mais ou menos isso. Não tente levar acima do que é possível. É melhor dar várias viagens. Faça isso. É mais produtivo, porque na busca de ganhar tempo você vai perder muito tempo. E você vai ter um prejuízo, vai estragar. Porque todo mundo já teve essa experiência. Nós queremos otimizar. Pois bem, Jesus Cristo está dizendo exatamente isso. Que você não cairá sob o peso da crise de hoje, mas a agenda de amanhã colocará você no limite do peso. Vai cair essa bolinha. Vai dar prejuízo. Você já tentou levar muitas sacolas ao mesmo tempo e viu o que deu? Aprenda a fazer várias viagens em vez de uma só. Não dá para carregar as sacolas de amanhã hoje, se não é capaz de resistir. Jesus ia-nos para transportar a sacola de hoje e fazer uma nova viagem amanhã. Faça tantas vezes quanto for necessário. Não insista. Você não pode ter sobrecarga. Você tem um limite. Deus quer que você viva um dia de cada vez. Deus nos deu as nossas vidas numa unidade de 24 horas. E devemos levar a vida um dia por vez. 24 horas e mais 24 horas. Assim, até quando Deus nos permitir ter vida e saúde. Se desejamos de fato viver uma vida longa e frutífera, devemos respeitar e viver pelo relógio biológico construído dentro de nós pelo nosso Criador. Respeite isso. Não ultrapasse o peso, porque a vida vai ficar curta. Amanhã terá problema? Sim, é inevitável que haja problemas. Mas amanhã terá os seus desafios e provações, certamente. Então não importa o quão duro você tente evitar essas provações do amanhã, elas estarão lá. Deixe o amanhã sozinho. É um dia, é outro dia. Há um relógio de tempo biológico e na natureza que Deus coloca. E Ele diz, deita, agora está na hora de dormir. O sol se põe, está na hora de descansar. Por que você levar as coisas de hoje para amanhã? Você está indo na contramão do relógio biológico e da própria natureza. Significa fechou o tempo, acabou. Como eu disse antes, aqueles que estão preocupados só que haver de comer e beber, mas não se preocupa se o coração vai bater enquanto está dormindo. Se o coração vai bater o sangue no dia seguinte, mas está preocupado se a dispensa estará cheia, ou não terá boca para comer. É estranho como nós agimos. Quando o dia amanhecer, Deus lhe dará graça e força que você precisa para lidar com o dia de amanhã. No momento presente você tem a graça e a força que Ele oferece hoje. Seu calendário dá cada dia ao seu próprio número. Vive esse calendário na ordem que Deus dá, do jeito que Deus organizou. Alguém disse o seguinte: a preocupação não roubará amanhã, não roubará amanhã a sua tristeza, ela roubará hoje a sua força. Quantas pessoas têm perdido as forças só na preocupação? Não deixe isso acontecer. Não se preocupe. Seja esperançoso. Deus nos dá a sua graça na hora em que nós mais precisamos dela. Se nos preocuparmos com o futuro agora, nós haveremos de duplicar a dor sem ter a graça para lidar com ela. Não duplique a dor. O autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Isso significa, segundo o autor da carta aos Hebreus, que Ele está fazendo o mesmo amanhã que Ele estava fazendo ontem e que fará no futuro. Se você tiver alguma dúvida sobre o futuro, olhe para o seu passado. Ele não o sustentou? Então não se preocupe. Ele também haverá de sustentar você no futuro. Não se preocupe. Seja esperançoso. Para concluir, irmãos, Jesus então nos diz que
que a vida é muito mais importante do que as coisas materiais. E muitas vezes nós temos que convir que as nossas preocupações são relativamente insignificantes, triviais, como aqui, alimento, roupa, casa, carro. A preocupação, em segundo lugar, Jesus Cristo diz que ela está enraizada na falta de fé. Com relação a isso, então, a preocupação está enraizada na falta de prioridade adequada. É falta de prioridade, por isso que ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É o mesmo que ajuntai para vós outros tesouro no céu, no versículo 20. Essa expressão do verso 33 está ligada ao verso 20. Você quer um local onde vale a pena investir, ter o foco? Olhe o reino de Deus. Ali é como o tesouro no céu, que ninguém vai tocar. E seja dominado pelo tesouro principal, Jesus Cristo. As pessoas devem testemunhar de Jesus Cristo acima de tudo como o seu tesouro celestial. Jesus deve ser a nossa bênção maior, a nossa alegria, o nosso contentamento, porque nele reside toda a plenitude de Deus. Temos que buscá-lo ansiosamente, continuamente. Isto é uma vida feliz. Nos preocupamos quando valorizamos coisas erradas, irmãos. Nos preocupamos quando procuramos coisas erradas. Nos preocupamos quando priorizamos as coisas erradas. Muito disso tem a ver com controle. Por que eu digo isso? Porque quando você busca Deus, o seu reino e a sua justiça e o seu tesouro, o que basicamente você está fazendo é entregando o seu coração, a sua vontade a Ele. Estamos passando a Ele o controle de nossa vida e confiando nele. Então não há motivo para nos preocuparmos, porque Ele é soberano, porque Ele é digno de confiança. Mas quando você insiste em manter as coisas sob o seu controle, o que acontece? Em breve você descobrirá que não pode controlar tudo. Isso tornará você uma pessoa ansiosa e preocupada. Trate de apegar-se a Jesus Cristo e a sua agenda e render o seu controle a Ele. Dê a tua agenda a Ele. Buscando primeiro o reino de Deus e a justiça, significa que a questão mais importante em cada decisão que você fará é a ação que Ele domine, é olhar o mundo na perspectiva de Deus, é seguir a perspectiva de Deus na sua vida. Você precisa se perguntar: o que é mais agradável para Deus nessa área da minha vida? O que melhor irá promover o seu reino, já que esse é o meu alvo? O que melhor refletirá a justiça dele em minha vida? A resposta às perguntas determinará o curso de ação que você tomará. Jesus nos diz, nesta maravilhosa passagem, que Deus não quer que a sua mente esteja dividida, preocupada com as coisas deste mundo. Ele quer uma mente centrada em seu reino e em sua justiça. E é por isso então que Ele faz essa maravilhosa promessa de que, se você assim o procurar, Ele então providenciará tudo de que você precisa. Então não temos motivo, irmãos, para temer o futuro. Nós podemos viver em paz, em contentamento, em segurança, porque é isso que Deus quer de nós. Esta é a maneira maravilhosa de viver. E assim você poderá cumprir aquilo que Jesus Cristo diz em Mateus 6, verso 8, quando Ele diz lá que Deus conhece as suas necessidades antes de você pedir a Ele. Isso está na oração que Ele nos ensinou, no verso 8 desse mesmo capítulo. Não vos assevereis. Desculpe. Quando Jesus Cristo diz que essas coisas Deus sabe antes que nós venhamos a pedir a Ele. Confiamos, pois, a nossa vida ao Senhor. Tenhamos o foco correto, a preocupação adequada, ou a energia nossa focada no reino dele, e as demais coisas, por certo, Deus nos acrescentará, como de fato tem feito até aqui. Nenhum de nós pode dizer que decepcionou com o Senhor. Você não lembra aí agora, eu vou te dar a vida inteira para pensar se houve um momento em que você confiou em Deus e você ficou desapontado. Certamente isso nunca aconteceu, nem acontecerá. Então, não se preocupe. Confie no Senhor. Descanse em mim.